Olá, nosso assunto de hoje é livro caixa, dedução na declaração de imposto de renda pessoa física. Para esclarecimentos ao cliente, estamos gravando este vídeo que abordará os efeitos do livro caixa na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Esse é um benefício que é totalmente legal. A base legal para utilização do livro caixa é o Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018, em especial o artigo 68. O que é um livro caixa? Livro caixa é o lançamento de receita, despesa para apurar um saldo. Eu, como contador, eu poderia ter um escritório de contabilidade, não ter uma empresa constituída e trabalhar de maneira autônoma. Nesse trabalho de maneira autônoma, eu poderia fazer um controle interno de tudo que eu recebo de honorários como receita e também tudo que eu gasto, minhas despesas, de natureza autônoma. Como seria isso? Eu pegaria, receberia do cliente, lançaria em um livro, poderia ser até um livro parecido com esse aqui, onde entrariam meus recebimentos, lançaria minhas despesas e sobraria um saldo. Eu faria isso diariamente e apuraria mensalmente. O saldo positivo ou o saldo negativo que sobrou seria a base de cálculo para eu calcular o imposto de renda. Eu, como todo contador, teria que pagar meu imposto de renda, que seria aí numa alíquota de 7,5%, de 15%, de 22,5% ou de 27,5%, em cima da sobra líquida positiva do meu livro caixa. Para automatizar o lançamento do livro caixa, a Receita Federal disponibiliza um programa onde é feito esse controle. É o programa que chamamos Carnê-Leão. Lá você se registra diariamente o que você tem de receita, o que você tem de despesa, gera a guia no final do mês e já faz o recolhimento do imposto. Quem poderá utilizar os benefícios do livro caixa? Primeiro, quem recebe rendimentos do trabalho não assalariado, poderemos citar aí os autônomos, os titulares de serviços notariais, que são os donos de cartório, e os leiloeiros. Nós vamos focar neste vídeo as pessoas que recebem rendimentos de natureza não salarial, que são os autônomos. Quais são as deduções que são permitidas? A remuneração paga a terceiros, desde com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas previdenciários. Também são permitidos emolumentos pagos a terceiros, no caso aí para cartórios, e as despesas de custeio pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora. O que significa isso? Todas as despesas que são importantes para você manter sua fonte de receita, elas são permitidas no livro caixa, mas desde que tenha documentação idônea. O que podemos citar como despesas importantes? Por exemplo, consultório ou escritório, o aluguel, conta de água, luz, telefone, internet, materiais de expediente, materiais de escritório, pequenas despesas com documentações comprobatórias. Também é permitido que você abata as despesas de instrução que você tem, viagens para um congresso, para um seminário. Essas viagens têm despesa com inscrição, tem despesa com hospedagem, despesa com passagem aérea, despesa com livros também, oriundos desses congressos, também são permitidos fazer a dedução. Só que para isso você tem que ter o certificado que você participou desse congresso e guardá-lo até o prazo prescricional, que são 5 anos. Muitas pessoas
elas trabalham em casa, em um ambiente home office. Quando a pessoa trabalha em casa, a Receita permite que você utilize até 1/5, ou seja, 20% de todos os gastos que você tem em casa no livro caixa. 20% de água, luz, telefone e despesas gerais. Após ter feito todo o registro do seu livro caixa, chegará o ano subsequente em que você fará sua declaração de imposto de renda. E o que a Receita possibilita para você apurar seu imposto de renda no ano subsequente? Ela possibilita você redigitar toda a sua despesa do livro caixa novamente no programa de imposto de renda, ou então você importar os dados que já foram digitados em um programa por ela anteriormente fornecido, que é o chamado Carnê-Leão. Os lançamentos eles serão verificados pela Receita Federal e o contribuinte poderá ser notificado para a apresentação dos mesmos. É o que nós chamamos aí de malha fina. Então, quando a declaração cai em malha fina, significa que é uma notificação para que o contribuinte compareça na Receita Federal para poder apresentar toda a documentação comprobatória. Sendo caracterizado que a documentação ela não é idônea, a Receita Federal glosará o imposto que é devido de fato e também lavrará uma multa correspondente a 150% do imposto devido. Essa multa ela pode ser reduzida a 75%. É comum a Receita Federal inscrever o contribuinte em malha fina em anos subsequentes. Isso servirá para uma segurança dela que o erro não volte a repetir. Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, deixe nos comentários que segue logo abaixo.